Sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento, onde transformamos páginas de sabedoria em estratégias práticas para o seu dia a dia. Hoje, nós vamos abordar um tema que toca no coração de qualquer organização e na carreira de muitos de vocês que nos ouvem. Imaginem a seguinte situação: você é um excelente vendedor, o melhor da sua equipe. Ou talvez um engenheiro brilhante que resolve problemas técnicos como ninguém. Por causa desse desempenho excepcional, a empresa decide te promover. De repente, você é o gerente. O título é ótimo, o salário melhorou, mas há um problema fundamental que ninguém te contou. As habilidades que te trouxeram até aqui, a sua capacidade técnica, a sua habilidade de vender ou de codificar, não são as mesmas habilidades que você precisa para ter sucesso agora. O jogo mudou completamente. Você não é mais avaliado pelo que você faz com as suas próprias mãos, mas pelo que você consegue inspirar, direcionar e realizar através das mãos de outras pessoas. É sobre essa transição fascinante, muitas vezes assustadora, que vamos falar hoje. Baseando-nos na obra fundamental Manager's Toolkit da série Harvard Business Essentials. Vamos dissecar o que significa realmente ter uma caixa de ferramentas de gestão completa. Desde a psicologia de lidar com pessoas até a frieza necessária para analisar um balanço financeiro. Vamos começar pelo alicerce de tudo, que é a definição de objetivos. Parece simples, não é? Mas quantos de nós já não trabalhamos em projetos sem saber exatamente por que estávamos fazendo aquilo? O livro nos ensina que a gestão eficaz começa com a clareza de propósito. Não se trata apenas de dizer precisamos vender mais ou precisamos ser mais eficientes. Trata-se de alinhar os objetivos individuais com a estratégia macro da organização. Imaginem uma pirâmide. No topo, temos a estratégia da empresa. Logo abaixo, os objetivos do departamento, e na base, os objetivos individuais. Se essa linha de visão não estiver clara, se o funcionário na base não entender como o trabalho dele impacta o topo da pirâmide, você terá desperdício de energia. E aqui entra um debate interessante que o livro traz: a definição de metas deve ser de cima para baixo ou de baixo para cima? A resposta de Harvard é equilibrada. A direção vem de cima, a estratégia global, mas a implementação tática, o como vamos chegar lá, muitas vezes precisa da participação de quem está na linha de frente. Isso gera o que chamamos de buy-in, ou comprometimento. Quando você participa da criação da meta, você se sente dono dela. E um gerente eficaz sabe que metas precisam ser smart, mas também precisam ser flexíveis o suficiente para se adaptarem a mudanças repentinas no mercado, sem perder a essência do desafio. E falando em desafios, talvez o maior deles seja encontrar as pessoas certas para ajudar você a atingir essas metas. A contratação é, sem dúvida, uma das responsabilidades mais críticas de um gestor. O texto de Harvard nos lembra que contratar alguém classe C para uma função crítica é condenar sua equipe à mediocridade. Não importa quanto treinamento você ofereça depois. O processo de recrutamento não pode ser baseado apenas em instinto ou em quem tem o currículo mais recheado de siglas. Começa muito antes, na definição precisa da descrição do cargo. E aqui está o segredo: não descreva apenas as tarefas. Descreva os resultados esperados e as competências comportamentais necessárias. Você precisa de alguém analítico e introvertido para focar em dados, ou de alguém expansivo para vendas? A cultura da sua empresa é colaborativa ou competitiva? Se você contratar uma estrela solitária para um time que precisa de coesão, você terá problemas. Não importa quão brilhante essa pessoa seja tecnicamente. E durante a entrevista, o livro sugere uma abordagem estruturada. Não faça apenas uma conversa casual. Prepare perguntas que revelem comportamentos passados, porque o comportamento passado é o melhor preditor do comportamento futuro. Pergunte: conte-me sobre uma vez que você falhou, em vez de qual o seu maior defeito. A profundidade da resposta vai te dizer muito sobre a autoconsciência e a honestidade do candidato. Mas, digamos que você contratou a pessoa perfeita. O trabalho acabou? Longe disso. Agora começa a batalha pela retenção.
Vivemos na era do conhecimento, onde o maior ativo da empresa sai pela porta do elevador todos os dias. Reter talentos não é apenas sobre pagar bem, embora o salário precise ser justo e competitivo. É sobre engajamento. As pessoas ficam onde sentem que estão crescendo, onde sentem que seu trabalho tem significado e, crucialmente, onde respeitam seus líderes. Há um ditado popular no mundo corporativo que é confirmado pelos estudos de Harvard: as pessoas não deixam empresas, elas deixam chefes. Se você, como gerente, não fornece feedback, não defende sua equipe e não cria um ambiente de segurança psicológica, seus melhores talentos vão atualizar o LinkedIn na primeira oportunidade. E a retenção também passa pelo equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. O gestor moderno precisa entender que seu funcionário é um ser humano integral, com família, hobbies e problemas. Flexibilidade não é mais um benefício, é uma necessidade estratégica para manter a produtividade alta e o burnout longe. Agora, vamos tocar em um ponto que é o calcanhar de Aquiles de muitos novos gestores: a delegação. É muito comum ver gerentes que trabalham 12, 14 horas por dia, enquanto sua equipe sai no horário normal. Por que isso acontece? Medo. Medo de que o trabalho não seja feito do jeito certo, ou seja, do jeito deles. Medo de perder o controle. Ou até mesmo a crença equivocada de que é mais rápido se eu mesmo fizer. O Manager's Toolkit é categórico: se você não delega, você não está gerenciando, você está apenas operando com um salário mais alto. A delegação eficaz exige confiança, mas também exige processo. Você não pode simplesmente jogar uma tarefa no colo de alguém e sair correndo. Você precisa explicar o que e o porquê, mas deixar o como para o funcionário. Isso é empoderamento. Você precisa fornecer os recursos, definir os prazos e, o mais importante, aceitar que erros vão acontecer. O erro, quando bem gerido, é uma ferramenta de aprendizado, não apenas uma falha. Ao delegar, você não está apenas se livrando de tarefas. Você está treinando seus sucessores e liberando seu próprio tempo para pensar estrategicamente, que é, afinal, pelo que você é pago. E por falar em tempo, a gestão do tempo é outra competência vital abordada. O dia de um gerente é fragmentado. Estudos citados por Harvard, como os de Henry Mintzberg, mostram que gerentes raramente têm longos períodos de tempo ininterrupto. Eles saltam de uma crise para outra, de uma reunião para um e-mail. Se você não controlar sua agenda, a agenda controlará você. A técnica sugerida é a priorização implacável. Nem tudo que é urgente é importante. Aprender a dizer não ou agora não é uma habilidade de sobrevivência. E mais, identificar os ladrões de tempo, aquelas reuniões que poderiam ser um e-mail, aquelas interrupções constantes. Ou o perfeccionismo em tarefas que exigem apenas o suficiente. O gerente eficaz sabe alocar seus blocos de energia nas tarefas que trazem o maior retorno sobre o investimento do seu tempo, alinhadas, é claro, com aqueles objetivos estratégicos que mencionamos no início. Avançando na nossa caixa de ferramentas, chegamos à gestão de equipes. Uma equipe não é apenas um grupo de pessoas que se reportam ao mesmo chefe. Uma equipe verdadeira tem um objetivo comum e responsabilidade mútua. O livro destaca que equipes eficazes precisam de diversidade de habilidades. Se todos pensam igual, você não tem uma equipe, tem um eco. O papel do líder aqui muda de comandante para facilitador. Você precisa gerenciar os conflitos, e sim, o conflito é saudável quando é focado nas ideias e não nas pessoas, e garantir que todos tenham voz. E quando a equipe performa, como você avalia? A avaliação de desempenho é, muitas vezes, um ritual burocrático odiado por todos. Mas Harvard propõe uma mudança de mentalidade. A avaliação não deve ser um evento anual onde você despeja críticas acumuladas por 12 meses. Deve ser o culminar de um processo contínuo de feedback e coaching. O coaching é a chave. Diferente de gerenciar, que é focado em resultados imediatos, o coaching é focado no desenvolvimento da pessoa. É ajudar o funcionário a encontrar suas próprias respostas, a desenvolver novas habilidades e a superar barreiras internas.
É um investimento de tempo que paga dividendos enormes em lealdade e performance futura. No entanto, nem tudo são flores. Todo gerente, eventualmente, terá que lidar com o funcionário problema ou o funcionário de baixo desempenho. O instinto inicial pode ser ignorar, na esperança de que melhore sozinho, ou partir para a confrontação agressiva. O guia sugere um caminho intermediário, o diagnóstico. Por que o desempenho está baixo? É falta de habilidade, treinamento resolve, falta de recursos, o gerente resolve, ou falta de motivação, uma conversa franca pode resolver. Mas há momentos em que, apesar de todo o coaching e apoio, a pessoa simplesmente não é a certa para a função ou para a empresa. E aqui o gerente precisa ter a coragem de tomar a decisão difícil, o desligamento. Manter um funcionário com desempenho cronicamente baixo desmotiva os de alto desempenho e arrasta a equipe para baixo. O processo de demissão deve ser tratado com dignidade, respeito e, claro, total conformidade legal, mas deve ser feito. É a parte mais difícil do trabalho, mas necessária para a saúde do organismo empresarial. Mudando um pouco o tom, vamos entrar numa área onde muitos gestores de humanas ou de áreas criativas sentem arrepios: as finanças e a estratégia. O livro argumenta, e com razão, que a linguagem dos negócios é a contabilidade e as finanças. Você não pode ser um gestor completo se não souber ler o placar do jogo. E o placar são as demonstrações financeiras. Precisamos desmistificar 3 documentos essenciais: o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, o famoso DRE, e o fluxo de caixa. Pense no balanço patrimonial como uma fotografia da saúde da empresa num momento específico: o que ela tem, ativos, e o que ela deve, passivos. O DRE é como um filme que mostra a performance ao longo de um período: quanto vendemos, quanto gastamos e o que sobrou, lucro ou prejuízo. E o fluxo de caixa, talvez o mais crítico para a sobrevivência diária, mostra a movimentação real do dinheiro. Uma empresa pode ter lucro contábil e quebrar por falta de caixa. Entender a diferença entre lucro e caixa é vital. Além disso, o livro introduz conceitos de decisão de investimento, como o valor presente líquido, VPL, e a taxa interna de retorno, TIR. Não se assustem com os nomes. O conceito é simples: dinheiro tem valor no tempo. R$ 1 hoje vale mais do que R$ 1 daqui a um ano. Quando você propõe um projeto novo, comprar uma máquina ou lançar um produto, você precisa provar que o dinheiro investido vai render mais do que se a empresa simplesmente deixasse esse dinheiro no banco ou investisse em outro projeto. O VPL ajuda a calcular isso, trazendo os lucros futuros para o valor de hoje. Se o valor for positivo, o projeto é viável. Entender isso dá ao gerente a capacidade de falar a língua da diretoria e justificar seus projetos com lógica econômica, não apenas com entusiasmo. E tudo isso, gestão de pessoas, operações e finanças, deve estar amarrado por uma estratégia. Estratégia não é apenas um plano longo e chato. É a arte de escolher o que não fazer. É definir como sua empresa ou seu departamento vai se diferenciar no mercado. Michael Porter, um dos gurus citados, nos lembra que a estratégia é sobre encontrar um posicionamento único. Você vai competir por preço baixo? Por diferenciação e qualidade? Por nicho? Tentar ser tudo para todos é a receita para o fracasso. O gerente precisa traduzir essa estratégia macro em ações diárias para a sua equipe. Se a estratégia é inovação, você não pode punir cada pequeno erro experimental. Se a estratégia é custo baixo, você precisa focar em eficiência de processos. O alinhamento entre a estratégia e a execução diária é onde o gerente brilha. Outro aspecto crítico abordado é a gestão de crises. Ninguém gosta de pensar em desastres, mas eles acontecem. Pode ser um defeito no produto, um escândalo de relações públicas, ou um desastre natural. O gestor preparado não é pego totalmente de surpresa. Ele tem planos de contingência. Ele sabe identificar os sinais precoces de uma crise, aqueles pequenos rumores ou falhas que, se ignorados, viram uma bola de neve. E quando a crise atinge, a regra de ouro é comunicação rápida e honesta. Tentar esconder o problema geralmente causa mais danos do que o problema em si.
Assumir a responsabilidade. Mostrar que está no comando da solução e priorizar a segurança e o bem-estar das pessoas são as marcas de uma liderança sólida em tempos turbulentos. E, finalmente, o livro nos convida a olhar para nós mesmos. O desenvolvimento de carreira e a liderança pessoal. A carreira não é mais uma escada reta dentro de uma única empresa. É um labirinto, uma rede. Você é o CEO da sua própria carreira. Isso significa buscar ativamente mentores, não esperar que a empresa decida seu futuro. Significa entender seus próprios valores e interesses profundos. O que te motiva? É a tecnologia? É ajudar pessoas? É o poder e a influência? Alinhar sua carreira com seus valores internos é a chave para a satisfação a longo prazo. E sobre liderança, liderança não é um cargo. Você pode liderar sem ter autoridade formal. Você lidera quando influencia, quando propõe soluções, quando une pessoas em torno de uma ideia. As características de um líder eficaz, visão, integridade, comunicação, empatia, podem ser desenvolvidas. Não é algo com que se nasce apenas, é algo que se pratica. Para encerrar nossa análise deste Manager's Toolkit, é importante integrar todas essas partes. O gerente eficaz é um malabarista. Ele mantém no ar as bolas das metas financeiras, da satisfação da equipe, da estratégia de longo prazo e das crises imediatas. É um papel exigente, muitas vezes solitário, mas incrivelmente recompensador. A transição de especialista para generalista, de fazer para gerenciar, exige humildade para aprender coisas novas. Exige que você aceite que não terá todas as respostas, e é por isso que você tem uma equipe. Exige que você estude finanças mesmo que odeie números, e estude psicologia mesmo que prefira máquinas. O livro nos deixa com uma mensagem de otimismo realista. As ferramentas estão aí. O orçamento não é um inimigo, é um mapa. A avaliação de desempenho não é um julgamento, é uma bússola. A estratégia não é um sonho, é o destino. Ao dominar essas ferramentas, você deixa de ser apenas um chefe que dá ordens e se torna um líder que constrói legados. Você cria valor não apenas para os acionistas, mas para cada pessoa que trabalha com você. Espero que este mergulho nas competências essenciais de gestão tenha sido tão iluminador para vocês quanto foi para nós preparar este conteúdo. Lembrem-se, a gestão é uma prática. Peguem um ou dois conceitos que discutimos hoje, talvez a delegação, talvez a análise do fluxo de caixa, e tentem aplicá-los amanhã mesmo. Observem os resultados. Ajustem. Melhorem. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada de aprendizado. O mundo corporativo é complexo, mas com as ferramentas certas, ele se torna um campo de infinitas possibilidades. Continuem liderando, continuem aprendendo e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço e sucesso em sua gestão!